Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica do canal Frutificai. Nessa oportunidade, querido, nós iremos falar de um tema muito importante: adorar em espírito e em verdade. Nosso texto base se encontra em João, no seu capítulo 4, nos seus versos de 22 até o 24. Nós iremos falar, queridos, de um tema onde a passagem é muito conhecida, muitas pessoas já pregaram sobre ele, mas eu gostaria de não eliminar tudo que concerne essa passagem, mas eu quero elucidar pontos importantes sobre o tema no qual nós estamos propostos a falar nesta oportunidade, queridos. E quando a mulher samaritana ela faz uma pergunta até o mestre, ela pergunta sobre qual é o local onde se deve adorar, porque os seus antepassados, seus pais, eles adoravam no Monte Gerizim, mas os judeus entendiam que era outro lugar. A resposta de Jesus é surpreendente, porque não somente Jesus vai falar sobre o local de adoração ou sobre o que seria esse local agora, como também ele vai falar como a forma de adorar. Então eu te convido, querido, eu te peço que você fique até o final e por isso nós queremos que você seja abençoado. E de igual forma quero aqui deixar o pedido humilde: se você gosta da palavra de Deus, ama, seja um semeador, seja uma pessoa que faz parte desse canal, que faz parte dessa comunidade, que ama a palavra de Deus, que ama falar do Evangelho, que ama explanar, estudar. Se você tem essas características, venha conosco e faça parte dessa comunidade tão abençoada que é a comunidade de semear do Frutificai. Dito isso, querido, vamos então à palavra de Deus, que diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, falando sobre esse texto, eu não posso jamais fugir do contexto histórico até, porque isso aqui nos remete a falarmos sobre algo muito mais profundo do que somente a pergunta dessa samaritana. Para nós falarmos, então, vamos para o primeiro tópico: contexto histórico. Queridos, no contexto histórico nós temos aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, eles foram divididos, e o Reino do Norte seria então a sua sede ou capital em Samaria, e o Reino do Sul seria então a sua capital em Jerusalém. Queridos, os samaritanos, eles instituíram o seu culto e edificaram um templo. E vocês sabem como isso ocorreu? Bom, queridos, os samaritanos zelosos, quando queriam ajudar, eles estavam com a intenção de estarem juntos na empreitada de reconstrução do templo. E isso aconteceu em Esdras, e eles pediram a permissão para que eles pudessem cooperar com esta obra. No entanto, queridos, lá em Esdras, no seu capítulo 4, e você pode conferir na sua Bíblia, você vai ver que essa petição foi feita da seguinte forma: olha só como foi o pedido: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos fez subir aqui. A resposta que foi dada a eles foi a seguinte: não tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Então foi negado, queridos. Foi praticamente dito assim: não, vocês não vão edificar a casa do nosso Deus. E eles tinham essa vontade, esse anseio de estar junto nessa empreitada. Então, queridos, a partir deste momento, os samaritanos consideram-se herdeiros da fé judaica. No entanto,
eles não aceitavam as obras pós-exílicas, que seja texto, sejam regras ou princípios de Neemias e Esdras, até porque eles consideravam que eram rígidos demais. E tendo em vista uma passagem no qual já mostra que houve aí uma recusa em relação à ajuda dos samaritanos, em relação à edificação e reestruturação da casa de Deus. Queridos, também tem uma passagem onde o historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que por volta do ano 19 depois de Cristo, um grupo de samaritanos entraram no templo de Jerusalém e espalharam ossos humanos sobre o altar, profanando o santuário e acirrando contra si o ódio dos judeus. Então, queridos, depois disso daí houve uma tal revolta e indignação por parte dos judeus da sinagoga em Israel, que a partir desse momento passaram-se então a, em todas as suas orações diárias, amaldiçoarem os samaritanos. Então, queridos, há muito mais a falar do que simplesmente responder o que Jesus estava falando a respeito daquela mulher samaritana e a sua pergunta. Temos que falar também o que aconteceu lá atrás. Tanto que os cultos samaritanos, eles eram meio... tinham adoração a imagens, era um culto místico, era uma aversão aos que os judeus faziam realmente de fato no templo de Jerusalém. E, é claro, lá em Jerusalém tinha sim os seus sacerdotes, o altar do sacrifício, a Arca da Aliança, e lá com os samaritanos houve-se essa parte mística, onde tinha imagens de escultura e muitas outras coisas onde eles adoravam. E para poder a gente fechar o entendimento do contexto histórico, os samaritanos eles tiveram seu templo totalmente destruído, mas no entanto o local onde ficava esse templo ainda era o local de adoração. Por isso ela salientou sobre eles adorarem no monte de Gerizim. Dando sequência ao nosso estudo, nós podemos ir para o nosso segundo tópico, que fala sobre o contexto da pergunta da samaritana. Queridos, em meio ao encontro em que teve Jesus e a samaritana, o mestre revela que ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Bom, queridos, nós podemos entender de pronto que se tratava de uma prostituição, naturalmente. E mediante essa revelação que Cristo dá em relação à vida dela, ela entende então que Jesus seria um profeta. Bom, com isso, ela vê então uma oportunidade de entender um pouco mais, uma vez que primeiro ele era judeu e segundo ela entendia que ele era profeta. Então ela queria entender um pouco mais, queria ter um pouquinho mais de entendimento sobre o verdadeiro local onde se deve adorar. E ela faz então essa pergunta, já que durante gerações, durante os seus antepassados, a referência de local de adoração era o Monte Gerizim, onde era um local totalmente diferente do que entendiam os judeus. Mediante isso, queridos, nós podemos agora ir para o outro tópico que eu separei para vocês, que fala sobre a adoração errada. Bom, queridos, a primeira resposta, o primeiro momento que Jesus começa a responder à samaritana, Jesus responde que eles adoravam o que não sabiam. E os judeus, eles sabem o que adoram, uma vez que a salvação vem dos judeus. Como vimos anteriormente, queridos, o foco do culto dos samaritanos, ainda que tivesse uma intenção de adorar a Deus, o seu foco era errado. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. Mas os judeus, que são o povo escolhido, desde o início Deus os escolheu, então eles sabem a quem adoram e por isso eles tinham o foco certo. Eles adoravam com a intenção certa e com o foco certo, ao Deus correto. E aí nós podemos ir agora ao cerne da nossa exposição de hoje,
que é falar sobre adorar em espírito e em verdade, queridos, que se encontra aí em João 4:23 e que eu posso aqui repetir, que fala: mas a hora vem e agora é, em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade o Pai, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Queridos, primeiro o Senhor Jesus começa a falar que o momento era chegado. Aquele era o momento em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai de duas formas: adorar em espírito. Bom, queridos, antes de a gente iniciar, nós temos que ressaltar que até mesmo o versículo posterior, ele dá um reforço do que seria esse adorar em espírito. E o que poderia ser isso? Jesus, em primeiro lugar, ele está dando vazão porque ele diz que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não é físico. Assim como a adoração não deveria estar presa a algo que fosse físico, não poderia ser representado pelo local. O Monte Gerizim, o templo em Jerusalém, isso não era mais, naquele momento já estava havendo uma transição onde isso não seria relevante. Porque o sacrifício cabal e concluso seria do próprio Jesus. Então, o Pai, ele vai procurar aqueles que o adoram, mas não presos ao local. E isso nos leva aqui a uma referência de que é evidente, queridos, que várias pessoas possuem aquela ideia de que você só vai conseguir adorar se você estiver na igreja ou então se estiver com um louvor. E a grande verdade é, queridos, que essa relação, ela não é tão verdadeira assim. Exatamente porque eu vou explicar que Jesus estava falando que nós devemos adorar em espírito. Ele usa a palavra espírito em letra minúscula. Então, por que Jesus usaria esse termo? Adorar em espírito em letra minúscula. Queridos, ele estava informando que nós adoraríamos a Deus em contraste ao que é visível. E mais do que isso, nós usaríamos a nossa mente, corpo e o nosso espírito. E nessa explicação cabe dizer que não seria uma adoração emocional, ou não seria aquela que é provocada, ou não seria aquela que estaria presa ou então coligada a instrumentos, a cânticos. Não, e nem mesmo seria aquela que as pessoas ficam provocando: adore a Deus, vamos adorar. Não seria nada disso. Queridos, Jesus está aqui revelando algo muito precioso. Jesus está revelando aqui, queridos, que primeiro ponto, a adoração ela não vai acontecer num local específico. Ela não tem uma referência física para que ela aconteça. E ela vai acontecer em espírito, uma vez que o Pai é espírito, Deus é espírito. E como isso pode acontecer? Diariamente, meu amado. Diariamente a sua adoração acontece diretamente com o Pai. Porque cada vez que você o adora, cada vez que você o louva, cada vez que você diz que Ele é o Senhor, que a sua vida é dependente dEle, cada vez que você leva o seu pensamento a Deus e conversa com Ele, e você clama a Ele, e você o reconhece, todos esses momentos são momentos de adoração, momentos pelos quais você está entronizado com Ele. E isso não depende de local, não depende de que haja alguma coisa que provoque a sua adoração, mas sim é você estar conectado com Ele. É chegada a hora, e agora é esta, de você adorar o Pai em espírito. É você entender que Ele está próximo a ti, e é só você abrir a sua vida, o seu coração, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, e estar entronizado com Ele. E a partir deste momento
você estará adorando Ele em espírito. Em segundo momento, querido, nós podemos ver que ele fala com a samaritana adorar em verdade, em espírito e em verdade. Bom, queridos, nós temos que nos lembrar mais uma vez de que ele estava respondendo a samaritana. E ele já praticamente tirou da ideia da samaritana de que o local era importante. Olha, o local que os pais de vocês falavam não é relevante. Mas isso aqui, ele já também diz que eles estavam adorando da seguinte forma: vocês adoram o que não conhecem. Ainda que sejamos, queridos, sinceros, zelosos, sejamos até mesmo bem diligentes, mas se nós não temos o conhecimento do que adoramos e quem adoramos, estará errado, não será verdadeiro. Até porque em João 14,6 diz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Quando ele falava isso, ele estava apontando para si. Porque eles, os samaritanos, não adoravam ao Deus verdadeiro desde lá de trás. E quando Jesus vai falando com a samaritana, e ele vai revelando que é adorar em espírito e em verdade, ela já não o enxerga, você pode olhar na sua Bíblia, ela já não o enxerga como profeta, mas sim como Messias. E é isso que é a chave, porque ela já entendeu a quem deve adorar, quem ele representava. Então, queridos, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que agora, em mensagem final, que eu posso dizer que eu aviso que o nosso canal dá, se faça algumas perguntas chaves, queridos. Primeira pergunta que você pode fazer a si próprio é: será que eu adoro de forma correta? Será que eu estou preso a emoções, a adorar somente quando estou na igreja, ou adorar somente quando tem um louvor? Será que eu não consigo adorá-lo sem esses elementos? Será que eu não consigo utilizar a minha mente, o meu corpo, as minhas ações para adorar o meu Criador? Em outra pergunta, será que você consegue adorar a Deus de forma espontânea? Ou você o adora somente quando é de forma emocional? Ou quando é uma forma provocada? Sua adoração, ela está centralizada em Jesus? Sua adoração está centralizada em Jesus? Ou a sua adoração está centralizada em si próprio? E essa parte é muito forte, queridos, a apresentar, porque apesar de o texto não nos identificar que isso era a situação da samaritana, mas hoje, queridos, nós vemos que a adoração contemporânea, ela tem sido muito ligada às pessoas. Tem sido muito ligada a quem está, vamos dizer, adorando. Ou até mesmo está levando alguém para que adore. Queridos, não existe ninguém, não existe nada mais especial do que o próprio Senhor Jesus. Assim como não há nada mais especial do que você o adorá-lo sem ter uma referência física, mas só você e Deus, só você e o Criador, só você e Ele, o fazendo sem que os outros saibam, porque a sua adoração, ela não precisa ser pública, ela pode ser particular, e ela, na maioria das vezes, deve ser particular entre você e Deus, porque Ele procura verdadeiros adoradores. E eu deixo essa mensagem para você, para que você possa relembrar agora e pensar como tem sido a sua adoração, ou até mesmo como tem sido a sua oferta de adorar a Deus. Será que ela tem sido aceitável
conforme ali Jesus ensinou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito? Será que a sua adoração tem sido conforme esses preceitos ou ela tem sido totalmente diferenciada? Se de repente você tem uma boa intenção, você tem uma boa, vamos dizer, uma boa busca, você busca de forma diligente, uma forma coerente, mas no final das contas a sua adoração ela tem servido para, vamos dizer, engrandecer outra coisa a não ser Jesus. Eu não sei, você sabe. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque tudo isso que o canal faz é para adoração a um somente. É o Senhor da glória. E essa glória, ela não é repartida comigo. Eu não estou aqui trazendo glória para mim, nem mesmo me adorando, ou até mesmo dizendo que eu estou fazendo algo. Não. Eu estou aqui dizendo que a minha forma de adorar o Senhor é levar o Evangelho a todo que precisa. É por isso que eu quero te falar, meu amado, que a tua vida seja regada pela verdadeira adoração a Deus. E que a paz do Senhor, ela esteja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.